Ação penal agora. Lembrando que ação penal é um tema nobilíssimo para a Defensoria Pública. Então, é um tema que precisa inegavelmente ser, por ti, verticalizado, tá? Já deixo de cara esse recado. E algumas provas para Defensoria Pública têm cobrado o tema classificação das ações penais, que pessoalmente eu não gosto, porque entendo que são classificações, na realidade, inúteis, que em nada contribuem para o aprimoramento da justiça penal, mas que algumas bancas examinadoras cobram. Algumas das nomenclaturas que eu vou trazer aqui para vocês já foi cobrada, por exemplo, na Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Então, vamos a elas. Primeiro cuidado, ação penal popular. O que seria a ação penal popular? O bom e velho habeas corpus, na medida em que o habeas corpus pode ser formalizado por qualquer pessoa do povo e o habeas corpus tem um nítido viés penal. Portanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, por vezes, alude ao HC como ação penal popular. Aproveito o ensejo para lhes dizer que isso não tem nada a ver com o previsto no artigo 14 da Lei 1079 de 50. Porque no tocante ao processo de julgamento dos crimes de responsabilidade, diz o artigo 14 que é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Pois bem, o artigo 14 não versa sobre ação penal. O que nós temos aqui é uma notícia, e mesmo assim uma notícia de um crime de responsabilidade, ensejadora de um julgamento, quando muito, político. Nada além disso. Então, falar em ação penal popular é falar, na realidade, no habeas corpus, já que pode ser formalizado por qualquer pessoa do povo. Nesse sentido, artigo 654, caput do CBP. Agora, ação de prevenção penal. O que seria isso? Pois bem, pessoal, quando se está diante de uma potencial inimputabilidade penal por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ainda que já se tenha a interdição civil, nós teremos que instaurar um incidente de insanidade mental ou de dependência química para atestá-la para fins penais. De maneira que a dita interdição civil ou a passagem por clínicas a fim de tratar a dependência toxicológica, outra sorte de dependência química, isso tudo serve de elemento concreto para justificar a instauração do incidente de insanidade mental ou de dependência toxicológica. Lembrando que não há um direito público subjetivo da defesa à instauração do incidente de insanidade mental ou dependência toxicológica. Requerimento nesse sentido precisa vir acompanhado de elementos
concretos, sob pena de indeferimento. Isso é posição já certeira do STF, do STJ. Guarde isso com muito carinho, que também já foi cobrado em prova. Agora, é certo que esse incidente pode se dar não só no processo, como já na própria investigação, conforme deixa claro o artigo 149, parágrafo 1º do CBP. E se esse incidente resultar positivo, ainda assim teremos que formalizar a ação penal, mas já será uma ação de prevenção penal. Por quê? Porque o objetivo será a imposição de uma medida de segurança representativa de uma absolvição imprópria. E aí vocês vão perguntar, Marcos, nesse caso não poderíamos assentar logo a medida de segurança, já que ela tem fins terapêuticos e teremos de todo modo uma absolvição, ainda que imprópria? Não. E não por quê? Porque as medidas de segurança, elas, primeiro, não são de cumprimento voluntário, gracioso. São de cumprimento coercitivo e envolvem ou limitação à liberdade, no caso do tratamento ambulatorial, ou privação libertária, em condição equivalente ao regime fechado, no caso da internação. Então, evidentemente que a sua imposição exige, sim, que se percorra o devido processo legal. Exige o exaurimento do devido processo legal. Observados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição. E mais, observado também o estado de inocência. E por que isso? Porque para que se tenha a imposição de uma medida de segurança, nós temos que concluir que os fatos narrados na denúncia existiram. Ou seja, nós temos que reconhecer que o denunciado foi sim autor de uma conduta típica, ilícita, e que só não se mostrou culpável em razão da inimputabilidade mental. E por que isso é importante? Porque caso, ao final da instrução, se conclua que a conduta nunca existiu, que o réu não foi o seu autor, ou que ele agiu sob o palio de uma excludente da tipicidade, uma excludente da ilicitude, ou qualquer outra excludente da culpabilidade, o resultado final desse processo não será a absolvição imprópria, e sim a absolvição própria. Ou seja, ela traz no seu bojo, sim, um juízo de censura. Porque é o reconhecimento de que aquele denunciado, bem ou mal, apesar de mentalmente inimputável, teria praticado sim uma conduta típica e ilícita e que só não foi culpável em razão dessa inimputabilidade mental. Então, por isso que nós temos que percorrer o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tanto isso é verdade que, quando o artigo 397 admite a absolvição sumária por excludente da culpabilidade, não inclui a inimputabilidade mental. Ao contrário, a descarta expressamente. Ok? Então, nós temos sim que perpassar por uma ação penal. E como essa ação penal estará buscando desde a origem uma medida de segurança, até para fazer um contraponto em relação à ação penal condenatória, ela é chamada de ação de prevenção penal. Ok? Agora, confesso que essa já é uma nomenclatura que não me agrada, porque, cá entre nós, não estaremos prevenindo mais nada, porque a conduta já existiu.
Um dano já foi causado. Estamos buscando, na realidade, remediar. Seja via aplicação de uma pena, caso assim se conclua o final do processo, seja via medidas de segurança. Mas o viés aqui é repressivo, não tem nada mais de preventivo. Buscamos aqui remediar e não mais prevenir. Daí a minha reserva quanto a essa nomenclatura. Agora, a próxima, e essa já caiu na Defensoria Pública de Alagoas, ação penal secundária. O que seria essa ação penal secundária? E aqui não reparem na explicação que eu vou dar, bem simples, mas a ação penal secundária nada mais é do que a exceção à regra. Vamos colocar dessa forma. A exceção à regra. Por exemplo, quando pensamos nos crimes contra a honra, a regra é a ação penal ser de iniciativa privada. Artigo 145 do CP. Porém, em determinados casos, a ação penal será pública. Por exemplo, injúria racial, na qual teremos uma ação penal pública condicionada à representação. Então, a ação penal pública, na classe dos crimes contra a honra, surge secundariamente, como via secundária e não como via primeira. Daí a nomenclatura, ação penal secundária. Cá entre nós, o que essa nomenclatura acrescenta ao bom funcionamento da justiça penal brasileira? Rigorosamente nada. E ainda tem a ousadia de adjetivar secundária a ação penal, que em regra é pública e pública incondicionada, conforme preconiza o artigo 100 do Código Penal. Mas, paciência, isso cai em concurso para a Defensoria Pública, você agora já sabe do que se trata. Agora, próxima, ação penal ex officio. Essa é uma nomenclatura mais tradicional. A ação penal ex officio, ela correspondia, percebam que eu estou utilizando o passado, ela correspondia ao artigo 26 do CPP. Por que artigo 26 do CPP? Porque no tocante às contravenções penais, o artigo 26 do CPP admitia que a ação penal já fosse formalizada a partir do auto de prisão em flagrante lavrado ou da portaria confeccionada. Então, o exercício da ação penal nas contravenções penais já se iniciaria a partir da lavratura do APF ou da confecção da portaria pela autoridade policial. Porém, esse modelo, evidentemente, não foi recepcionado pela Constituição, considerado o artigo 129, inciso 1, porque na medida em que a ação penal pública é privativa do MP, a sua pedra inaugural será inexoravelmente a denúncia. Jamais a portaria ou o APF lavrado pela autoridade policial. Portanto, aqui temos um case de não recepção constitucional, tá? Agora chegamos à ação penal adesiva. E há, inclusive, uma falta de consenso acerca do que seria a ação penal adesiva. Parte da nossa doutrina aponta como sendo a ação penal privada, conexa ou continente à ação penal pública.
ante a unidade de processo e de julgamento decorrente da conexão da continência, artigo 79 do CPP, se propõe que teríamos aqui um litisconsórcio ativo entre o ofendido e o MP. E os princípios reitores da ação penal pública norteariam também a ação penal privada, que assim aderiria à ação penal pública. Daí, ação penal adesiva. Pois bem, essa construção já foi, desde o início dos anos 90, refutada, com razão, pelo Supremo Tribunal Federal. Porque é uma construção que claramente atenta contra o devido processo legal e atenta também contra a legalidade penal estrita. E por quê? Porque se eu penso que a ação penal privada aderiria à ação penal pública, passando a ser regida pelos princípios desta última, isso significaria que a míngua de previsão legal várias causas extintivas da punibilidade íncitas à ação penal privada desapareceriam, sem previsão legal e sim com base tão somente em uma interpretação jurídica. Interpretação essa que, obviamente, seria in malam parte, e, portanto, incompatível com o devido processo legal, incompatível com a legalidade penal estrita. Afinal de contas, eu não poderia falar mais, por exemplo, em renúncia, em perdão, causas de extinção da punibilidade contempladas no artigo 107, inciso 5 do CP, nem poderia falar mais em perempção. E, reitero, todas essas causas extintivas da punibilidade desapareceriam à míngua de qualquer previsão legal. E, portanto, não. Os princípios que regem a ação penal pública não se estenderiam à ação penal privada. Deixar isso bem claro. E a própria ideia de litisconsórcio ativo aqui, ela é ilusória. E por que ilusória? Porque em relação ao crime de ação penal privada, continuamos a ter como dominus litis exclusivo o ofendido. E, no tocante à ação penal pública, continuamos a ter como dominus litis o MP. Então não há litisconsórcio ativo. Mesmo porque falar em conexão e continência, artigo 79 do CPP, continua na tela, significa trabalhar com duas consequências. Uma procedimental. Qual? Os simultâneos processos. Ou seja, a percepção de que teremos um único procedimento para as demandas conexas ou continentes. E a outra consequência atinente à competência, que é a prorrogação da competência. Para garantir essa unidade procedimental, um juiz que seria em princípio competente para uma demanda terá sua competência prorrogada para outra. Então, conexão-continência não impacta na legitimidade ativa de causa, não impacta na principiologia, de maneira que cada ação penal continua a ser regida pelos seus próprios princípios. O impacto se dá em termos procedimentais, considerados simultâneos processos, e em termos de competência, porque o juízo que seria competente genuinamente para uma demanda terá sua competência prorrogada
para a outra. E ponto final. E a própria ideia, né, de uma ação penal adesiva, ela é imprecisa. E imprecisa por quê? Ilustro. Imagine que eu tenha, sim, uma ação penal privada conexa ao continente a uma ação penal pública. Porém, em um cenário no qual o crime de ação penal privada foi perpetrado por A para garantir a impunidade do crime de ação penal pública perpetrado por B. É o que se chama, inclusive, de conexão lógica ou material. E aí imaginemos que B, suposto autor do crime de ação penal pública, morra. Morto B, teremos a extinção da punibilidade pela morte do agente. Artigo 107.1 do CP. Pois bem, se a ação penal privada fosse, de fato, adesiva à ação penal pública, simplesmente a extinção do processo concernente ao crime de ação penal pública importaria também extinção do processo concernente ao crime de ação penal privada, o que não acontece. Ou seja, a ação penal privada, formalizada em face de A, vai continuar tranquilamente. Então, desculpe, mas não há de se falar em ação penal adesiva. Por tudo isso, então, essa construção deve ser por você descartada. E aí, o que restaria entre nós de ação penal adesiva? Um fenômeno positivado em 2008 pela Lei 11.719, também presente em outros países, como na Alemanha. De maneira que falar em ação penal adesiva significaria falar, na realidade, na verba indenizatória mínima prevista no artigo 387, inciso 4 do CPP. Por quê? Conforme já decidiram com acerto STF e STJ, ela exige provocação prévia para que se estabeleça no curso do processo crime contraditório em torno dessa verba indenizatória mínima, o que faz com que acabe tendo uma feição, sim, de demanda. Mas essa verba indenizatória mínima só será fixada pelo juiz se o pleito condenatório criminal for julgado procedente. Ou seja, se tivermos a condenação criminal. Então, essa verba indenizatória mínima tem a feição de demanda porque só poderá ser fixada pelo juiz da sentença se tiver havido provocação, seja pelo MP, seja pelo ofendido, segundo o STF e o STJ, estabelecendo-se o contraditório. Então, a sua fixação depende da procedência do pedido condenatório, a ele aderindo. E daí, verba indenizatória mínima adesiva ao pleito condenatório criminal, daí surgindo a ação penal adesiva. Essa nomenclatura se faz presente, por exemplo, na Alemanha. Por quê? Na Alemanha nós temos um modelo ligeiramente distinto daqui do Brasil. Quando o MP oferece a denúncia e temos uma vítima, determinada, notifica-se a vítima para que ela, querendo, formalize uma pretensão indenizatória, que será integral, compreensiva de danos materiais, compreensiva de danos morais. E o pleito indenizatório deduzido pela vítima será conhecido desde que o condenatório criminal seja julgado procedente. Daí surgindo a nomenclatura ação penal adesiva, conforme muito bem coloca, por exemplo, Tourinho Filho. É um modelo, portanto, parecido com o brasileiro, sendo que no caso do Brasil uma verba indenizatória mínima, que pode até, nos termos da jurisprudência do STJ, incluir danos morais, mas é uma verba mínima, que expressamente, por lei, desafiaria a complementação.
a ser quantificada na esfera civil. Mas, de todo modo, é uma verba indenizatória mínima que só será fixada se o pedido condenatório criminal for julgado o quê? Procedente. Tá bom? É isso que vamos entender por ação penal adesiva. Tá certo? Bem, vamos lá. Temos também, como nomenclatura, que já foi cobrada em prova, a ação penal pública subsidiária da pública. Essa ação penal pública subsidiária da pública ocorreria na hipótese do artigo 109, inciso 5A e parágrafo 5º da Constituição. E também teria previsão no procedimento dos crimes de responsabilidade dos prefeitos. Por força do Decreto-Lei 201/67, artigo 2º, parágrafo 2º. No caso de, primeiro, grave violação a direitos humanos, que o Brasil se comprometeu a resguardar em tratados internacionais. Caso esse fato não receba uma apuração adequada em nível estadual, nos termos do parágrafo 5º do artigo 109, o Procurador-Geral da República poderá, junto ao STJ, formalizar um incidente de deslocamento da competência do âmbito estadual para o âmbito federal, passando a intervir não mais o Ministério Público Estadual e sim o Ministério Público Federal. E daí a percepção de uma ação penal pública do MPF subsidiária a uma ação penal pública do MPE. E o mesmo aconteceria compreendendo-se pela possibilidade, sim, de intervenção subsidiária do MPF em razão da inércia injustificada do Ministério Público Estadual na apuração de um crime de responsabilidade dos prefeitos. Artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201 de 67. A isso se chama ação penal pública subsidiária da pública. E a crítica que se dirige a esse modelo seria a ofensa ao Pacto Federativo, porque permitiria que a União se imiscuísse em temas caros e privativos de determinado Estado-membro, colocando os Estados, portanto, numa posição subalterna em relação à União, em descompasso com o Pacto Federativo. Tá bom? Ou seja, em descompasso com o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição. E, finalmente, o princípio da suficiência da ação penal. Esse princípio se faz presente em Portugal. E o princípio da suficiência da ação penal significa que o juiz criminal processante, ele tem competência para equacionar todas as questões de mérito atinentes àquela demanda para que, ao final, o pedido seja julgado procedente ou improcedente, independentemente da natureza das questões de mérito, se homogêneas, ou seja, se versarem sobre a mesma matéria da ação principal, ou seja, matéria penal, ou mesmo que versem sobre matéria
diversa, heterogênea, portanto. Exemplo, uma questão de mérito que versa sobre matéria civil e não penal, do que trata a ação penal principal. Então, em Portugal, o juízo criminal tem uma competência integral, e daí o nome, princípio da suficiência da ação penal. Pois bem, o princípio da suficiência da ação penal, ele não vigora no Brasil por conta do artigo 92 do CPP. Porque, em se tratando de questão de mérito que vai impactar na própria subsistência da infração penal, que verse sobre estado civil das pessoas, o juízo criminal processante não tem competência alguma, devendo declinar da competência para o juízo civil e aguardar que lá na esfera civil seja essa questão pertinente ao estado civil das pessoas equacionada em definitivo, leia-se, com trânsito em julgado. Enquanto isso não ocorrer, a prescrição de todo modo ficará suspensa, nos termos do artigo 116, inciso 1 do CP. Por isso, não podemos dizer que no Brasil vigore o princípio da suficiência da ação penal. Ok, gente? É isso. Classificação das ações penais examinada. Pessoal, vamos agora trabalhar os princípios reitores da ação penal pública. E eu quero começar trabalhando com você o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade preconiza que a ação penal pública é obrigatória, o que não significa dizer que o MP seja um acusador contumaz, longe disso. Na realidade, a ação penal pública será formalizada por denúncia do MP desde que estejam presentes as condições para o seu regular exercício. Fundamento, artigo 24 do CPP. Agora, cuidado, isso já caiu, por exemplo, na Defensoria Pública do Estado do Ceará, para não confundir obrigatoriedade da ação penal pública com legalidade da ação penal pública, que é a visão prevalente, por exemplo, na Escola de Direito da USP, do Largo de São Francisco. Porque legalidade da ação penal pública significaria dizer que a denúncia ofertada pelo MP não propriamente por ser obrigatória. A denúncia é ofertada pelo MP na forma da lei, ou seja, a discricionariedade do MP para deflagrar a ação penal, essa discricionariedade viria ditada na forma da lei. E daí, legalidade da ação penal pública. E essa diferença, academicamente falando, ela é importante sim. Por quê? Se pensarmos na transação penal, se pensarmos no ANPP, esses dois institutos, por exemplo, mitigam a obrigatoriedade da ação penal pública. Por quê? Mesmo havendo justa causa para a deflagração da ação penal, a ação penal acaba não sendo formalizada em prol de uma solução consensual, despenalizadora. Qual? Transação penal ou ANPP. Entretanto, esses mesmos institutos não mitigariam a legalidade. Afinal de contas, quando o MP veicula a transação ou a ANPP, o faz na forma da lei, seja porque presentes os requisitos do artigo 76, parágrafo 2º da Lei 9.099, no tocante à transação, seja porque presentes
os requisitos delineados no artigo 28A, caput, e parágrafos 1º e 2º, pertinentes ao ANPP. Então, isso é extremamente importante. Agora, pensando em uma prova objetiva mais complexa, nós poderíamos discutir se haveria ou não no Brasil, à semelhança da Itália, o princípio da oportunidade regrada, que não se confunde com o princípio da oportunidade tal qual se verifica na ação penal privada. Porque na ação penal privada, o ofendido ele não precisa dar esclarecimentos do porquê de optar por não formalizar a queixa-crime. Simplesmente não formaliza e ponto final. Agora, quando pensamos na oportunidade regrada da ação penal pública, isso significaria, sim, a formalização ou não da ação penal pública a partir, sim, de um juízo de oportunidade e conveniência do MP, mas aqui obrigatoriamente fundamentado. E obrigatoriamente fundamentado por quê? O artigo 129, inciso 8, segunda parte da Constituição, exige que todas as manifestações do MP sejam fundamentadas. E o princípio da oportunidade regrada passou a ser discutido entre nós por conta do artigo 4º, parágrafos 4º e 4A da Lei 12.850 de 2013. Por quê? A depender da intensidade da colaboração, a contrapartida pode ser o não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Entretanto, na redação originária da Lei 12.850, poderíamos ter o não oferecimento da denúncia pelo MP em prol do colaborador, desde que ele tivesse sido o primeiro a cooperar e desde que ele não fosse o líder ou um dos líderes da organização criminosa. Vale dizer, o legislador nos trouxe pressupostos de admissibilidade do não oferecimento da denúncia como contrapartida à colaboração. Mas são pressupostos de admissibilidade. Em nenhum momento o legislador pontuou os resultados que devem ser alcançados a partir da colaboração para que a contrapartida seja o não oferecimento da denúncia. Isso ele não diz. Então isso acaba variando de promotor para promotor. De maneira que, ao invés de a denúncia ser ou não ofertada a partir de parâmetros estritamente objetivos, ela seria ou não ofertada a partir de parâmetros subjetivos. Um promotor que se identificasse com o plea bargaining teria uma facilidade infinitamente maior de cogitar o não oferecimento da denúncia, leia-se, arquivamento, como contrapartida à colaboração, do que um promotor que estudou sob a doutrina do Afrânio Silva Jardim e que tem como norte o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, por exemplo. E aí, qual é o risco? Situações jurídico-penais rigorosamente idênticas recebendo tratamento distinto a partir de uma percepção subjetiva, mas sempre fundamentada porque todas as manifestações processuais do MP têm que ser motivadas nos termos do artigo 129, 8, segunda parte da Constituição. E daí o princípio da oportunidade regrada. Até a lei anticrime, diríamos que sim, o princípio da oportunidade regrada teria sim previsão entre nós, considerado o então parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 12.850. Hoje, entretanto, eu não posso dizer isso com toda essa tranquilidade. Por quê? Porque
a lei anticrime, a lei 13.964, veio justamente para trazer critérios mais objetivos para o não oferecimento da denúncia como contrapartida à colaboração. E que critério mais objetivo é esse? Ela passou a exigir um resultado. Qual? A revelação de um novo crime. A revelação de um novo crime até então desconhecido. Se eu não tiver na colaboração a revelação de um novo crime, eu posso pensar em N benefícios, mas não o não oferecimento da denúncia. E se pensarmos sob esse ângulo, o não oferecimento da denúncia como contrapartida à colaboração continuaria sim a mitigar a obrigatoriedade da ação penal pública, sem sombra de dúvidas. Mas já não mitigaria a legalidade, porque o não oferecimento da denúncia teria sido inteiramente regido pelo legislador, preservando assim a legalidade da ação penal pública. Ok, gente? Agora, eu confesso a vocês que ainda, e aí é uma questão minha, que eu compartilho inclusive nos meus comentários ao pacote anticrime, pela editora Método, ainda vislumbro, sim, embora com menos força, o princípio da oportunidade regrada da ação penal pública entre nós. Porque a Lei 12.850, ok, passa a exigir como contrapartida a colaboração para fins de não oferecimento da denúncia, a revelação de um novo crime. Mas continua a não especificar a intensidade dessa colaboração. Ou seja, em qual medida esse novo crime haveria de ser revelado, de maneira que continuaríamos a ter uma margem de subjetividade grande à disposição do MP. Por exemplo, teríamos como contrapartida o não oferecimento da denúncia, mesmo sendo um crime novo, de menor poder ser ofensivo, ou só se fosse um crime de maior gravidade? Ou só se fosse um crime, vá lá, hediondo ou equiparado a hediondo. E por aí vai. Ou seja, nós teríamos ainda várias pontas soltas, sujeitas à subjetividade do promotor, o que permitiria concluir pela existência ainda assim do princípio da oportunidade regrada entre nós no atual artigo 4º, parágrafos 4º e 4º-A da Lei 12.850. Ok, gente? Bem, então fiquem atentos a essa questão dogmática envolvendo obrigatoriedade versus legalidade versus oportunidade regrada, que é uma questão que pode super cair na sua prova. Agora, é certo que a ação penal pública se mostrará obrigatória desde que presentes as condições para o regular exercício da ação penal. E aí a dúvida que surge é: e quais seriam as condições para o regular exercício da ação penal? Bem, aqui, atente. Nós temos a maioria da doutrina ainda citando a possibilidade jurídica do pedido. Até porque a possibilidade jurídica do pedido tem, no âmbito processual penal, um amálgama distinto daquele verificado no processo civil. Porque no processo civil, falar em possibilidade jurídica do pedido significaria inexistência de óbice legal. No processo penal é exatamente o inverso. Exige-se preceito normativo que o acolha, na medida em que temos os princípios da tipicidade e da legalidade penal estrita. Portanto, falar em pedido juridicamente atendível significa falar em um pedido agasalhado e uma norma penal incriminadora.
Vale dizer, nós temos que ter uma norma penal incriminadora que contemple aquela pretensão condenatória. Portanto, a possibilidade jurídica do pedido tem no processo penal uma dimensão distinta da do processo civil. Entretanto, para se pensar a possibilidade jurídica do pedido como condição para o regular exercício da ação no processo penal, nós temos que nos filiar a autores como Rogério Lauria Tucci, no âmbito processual penal, Fred G, no âmbito processual civil, e eu adiro a essa percepção, segundo a qual já se passou do tempo de se construir uma teoria geral do processo penal. Já se passou do tempo de se construir uma teoria geral do processo penal. Também defendida Auri Lopes Júnior, Alexandre Moraes da Rosa, etc. Porque, se pensarmos como Ada Pellegrini Nover, uma teoria geral do processo una, aí nesse caso não mais poderemos trabalhar com a possibilidade jurídica do pedido, já que não mais é condição para o regular exercício da ação. Conforme se infere do artigo 330, incisos 2 e 3 do CPC 15, que mantiveram como condições para o regular exercício da ação a legitimidade e interesse, mas não a possibilidade jurídica do pedido, curvando-se a crítica de autores como Henrico Túlio Liebmann, na sua última edição do Manual de Direito Processual Civil de 1969, no sentido de que possibilidade jurídica do pedido teria, na realidade, uma raiz meritória. Já seria uma apreciação meritória e, portanto, não poderia se enquadrar como condição para o regular exercício da ação penal. Tá? Haveria mais a se dizer a esse respeito, mas isso extrapolaria os limites dessa aula. Tá? Mas é certo que, para se trabalhar com possibilidade jurídica do pedido como condição para o regular exercício da ação no processo penal, nós teríamos que trabalhar com uma teoria geral do processo penal e não com uma TGP una, como se trabalha, por exemplo, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem, segunda condição para o regular exercício da ação seria legitimidade ad causa, ativa e passiva, que vamos deixar, né, para examinar melhor posteriormente. Agora não é o caso. Basta listar a legitimidade ativa de causa. Nós temos também o interesse de agir. O interesse de agir que se expressa no binômio necessidade, adequação. A adequação no processo penal fica bastante desidratada. Por que bastante desidratada? Porque nós não temos diferentes vias para se buscar a condenação do imputado. Então, a via é única, a ação penal condenatória. Se iremos de denúncia ou de queixa, isso não é mais um problema relacionado ao interesse presente, a vertente, adequação. Isso já é um problema de legitimidade. E legitimidade ativa de causa. Por quê? Se for a do MP, denúncia. Se for a do ofendido, queixa-crime. Então, falar na falta de interesse sob o ângulo da adequação significaria abordar
hipóteses bastante óbvias, eu diria. Como buscar uma condenação por meio de um habeas corpus ou de um mandado de segurança, enfim, seriam hipóteses possíveis, mas absolutamente improváveis, para não dizer toscas, ok? Então, toda a discussão em torno do interesse gravita sob o ângulo da necessidade, mais precisamente, utilidade. Mais precisamente, utilidade. E aqui nós temos algumas vertentes importantes para serem analisadas. A primeira delas, a prescrição pela pena ideal, também denominada de prescrição virtual, prescrição em perspectiva, prescrição pela pena prospectiva e por aí vai. Bem, a prescrição pela pena ideal, ela não é admitida nem pelo Pleno do STF, nem pelo STJ. E essa resistência à prescrição pela pena ideal decorre porque, logo no início, ela foi de fato muito mal empregada. Porque, em razão tão somente da nomenclatura, vários juízes, Brasil afora, saíram extinguindo a punibilidade por uma prescrição que na realidade não existe, porque é virtual. E a prescrição, sabemos, ou é considerada a pena máxima em abstrato, ou é a partir da pena em concreto, da pena concretizada na sentença. A prescrição pela pena ideal, em verdade, sinaliza uma extinção da punibilidade que não existiu. Nunca existiu, justamente por ser uma pena ideal, virtual. E aí, por absoluta falta de previsão legal, STF e STJ, em coro, a inadmitiram. Inclusive, quando o STJ lança a súmula 438, ele enfatiza exatamente isso. Ou seja, a impossibilidade de se ter a prescrição pela pena ideal como causa de extinção da punibilidade. O problema é que, a essa altura do campeonato, a resistência ao Instituto já era uma realidade e, mesmo depois, quando corretamente passou a estar associado à falta de interesse de agir, já era tarde demais. E vieram o Pleno do STF e o STJ também a rechaçar a prescrição pela pena ideal, se atrelada à falta de interesse de agir, ponderando que considerações sobre a pena devem ser tecidas pelo juiz somente na sentença. Mesmo porque não podemos desconsiderar a possibilidade de superveniência de fato novo, a agravar a imputação e assim elevar o parâmetro prescricional. E assim, em homenagem ao devido processo legal, também se rechaçou a prescrição pela pena ideal como sinalizadora da falta de interesse de agir. Também se rechaçou. Compreendendo que considerações sobre a pena hão de ser tomadas pelo juiz na sentença. Antes disso, seria uma tomada absolutamente prematura. Agora, em uma prova discursiva oral para a Defensoria Pública, você não vai deixar, na sua resposta à acusação, de articular preliminares de falta de interesse de agir, muitas vezes supervenientemente, ao recebimento da denúncia, considerado tempo de processo já transcorrido, ditada pela prescrição pela pena ideal. Por quê? Porque essa temática nada tem, na realidade, garantista. Ela é utilitarista. Para que gastar tempo,
dinheiro pessoal em torno de um processo fadado ao fracasso. Se o processo é instrumental e não um mero exercício intelectual. Vale dizer, se em razão do tempo já decorrido, sem interrupção nem suspensão da prescrição, e projetada a pena ideal para o caso concreto, se constata que ela será inarredavelmente fulminada pela prescrição, para que dar sequência a essa demanda? Nós estaríamos alimentando, inclusive, falsas expectativas, inclusive da própria vítima. Porque chegaríamos a uma pena que estaria fatalmente fulminada pela prescrição. Então você, em uma prova discursiva oral, vai continuar, sim, a defender a prescrição pela pena ideal como sinalizadora da falta de interesse de agir. Ok, gente? Lembrar disso. Imaginemos, por outro lado, que tenhamos um fato delituoso que potencialmente dê aso ao perdão judicial. Como o perdão judicial tem natureza declaratória da extinção da punibilidade, nos termos da súmula 18 do STJ, isso significa que, mesmo se provados os fatos narrados na denúncia ao final do processo, isso desaguaria no perdão judicial, que tem natureza declaratória da extinção da punibilidade, ou seja, reconhece-se que a punibilidade já estaria extinta desde a ocorrência do evento delitivo. Então, por mais que se prove que o Adamastor estava brincando com a filha no balanço, ele exagerou na força, em razão disso, a filha caiu do balanço, bateu com a nuca no cimento e morreu na hora. É certo que, mesmo demonstrando tudo isso, nós teríamos um case de perdão judicial, que tem natureza declaratória da extinção da pretensão punitiva estatal. Sendo assim, isso justificaria arquivamentos por falta de interesse de agir. Isso vai justificar, da sua parte, defensora, defensor público, o oferecimento de respostas à acusação, pedindo em preliminar a extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir. Até porque o perdão judicial, por ter natureza declaratória da extinção da punibilidade, acaba tendo uma eficácia ex tunc. E, finalmente, continuo na tela, se pensarmos em um cúmulo formal perfeito ou no crime continuado, no qual a fração de aumento em razão do número de infrações penais já se deu no teto, caso se revele um novo injusto, integrante do mesmo concurso formal perfeito ou integrante da mesma continuação delitiva, não haverá interesse na deflagração da ação penal. E por quê? Porque ainda que, ao final, o pedido condenatório atinente a esse novo injusto seja julgado procedente, essa condenação integrará um cúmulo formal perfeito ou uma continuação delitiva que importa unidade jurídica no tocante à pena, ou seja, a aplicação de uma única pena, aumentada em razão do número de infrações. Só que, se já se elegeu a fração máxima de aumento, se ela já está no teto, do teto não se evolui.
Logo, não haveria interesse, utilidade na deflagração dessa ação penal. Mesmo porque a vítima desse novo injusto pode perfeitamente se valer de todo aquele processo crime e, em cima dele, com base nele, para sermos mais técnicos, formalizar uma ação indenizatória na esfera civil, considerado o injusto que lhe foi causado. Ela estará resguardada da mesma forma. E, portanto, nesse caso, também falece interesse de agir. Guardar isso. Agora, temos ainda como condição para o regular exercício da ação, justa causa. Justa causa, que é o lastro probatório mínimo necessário à deflagração da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso 3 do CPP. Expressão do estado de inocência, artigo 5º, 57 da Constituição, como regra de tratamento. Então, nós teríamos aqui a expressão do estado de inocência como regra de tratamento. Daí se exigir a justa causa, o lastro probatório mínimo necessário à deflagração da ação penal. Não se confundindo com o interesse de agir que está no inciso 2. Isso é muito importante. Digo isso porque autores, grandes autores como Vicente Greco Filho, sempre embaralharam interesse e justa causa, dizendo que se o MP não tem lastro probatório mínimo contra determinada pessoa, tampouco teria interesse. Só que essa associação não é precisa. Imagine, por exemplo, que o MP saiba quem seria supostamente o traficante daquela comarca pequena, juízo único. Porém, obteve essas informações a partir de provas ilícitas. Embora tenha todo o interesse de vê-lo processado e julgado criminalmente, não poderá fazê-lo. E não poderá fazê-lo por quê? Porque todo o material probatório que dispõe em seu desfavor é imprestável, porquanto ilícito. Tenho interesse, mas não tenho justa causa. E essa dissociação restou positivada com a reforma de 2008, na medida em que a justa causa vem no inciso 3 do artigo 395, representativa, repito, do lastro probatório mínimo necessário à deflagração da ação penal, 395.3, não se confundindo com o interesse, que vem, juntamente com as demais condições para o regular exercício da ação, no inciso 2. E, por descargo de consciência, Afrânio Silva Jardim, André Luiz Nicolite, no direito comparado Jaime Guaspi, compreendem que a originalidade, ou seja, a ausência de litispendência, a ausência de ofensa à coisa julgada, seguindo a escola alemã de processo, seria uma quinta condição para o regular exercício da ação penal. Porém, aqui no Brasil, prevalece a escola italiana de processo, segundo a qual a originalidade é pressuposto processual de validade. Ok, gente? Pois bem, é certo que, se presentes essas condições para o exercício da ação penal, é que teremos, né, a ação penal pública. É a partir daí que surge a obrigatoriedade da ação penal pública. Pessoal, antes de deflagrada a ação penal pública, falaremos, em princípio, da obrigatoriedade. Mas depois de deflagrada a ação penal pública, o princípio da obrigatoriedade se convola em indisponibilidade. Por quê? Da mesma maneira que o MP há de oferecer a denúncia uma vez presentes as condições para o regular exercício da ação, é certo que ele não pode desistir da ação penal já ofertada. E aí surge a indisponibilidade da ação penal pública, contemplada
no artigo 42 do CPP e que acaba repercutindo em matéria recursal, considerado o artigo 576 do CPP. E por que isso? Porque o recurso para o autor é uma extensão do direito de ação. Então, se o MP não pode desistir da ação penal já ofertada, ele tampouco pode desistir do recurso interposto. Então, temos o artigo 576 como consectário lógico do próprio artigo 42 do CPP. Entretanto, em uma prova discursiva e oral para a Defensoria Pública, nós devemos questionar isso. E devemos questionar isso, e atenção, porque aqui é uma abordagem muito importante que eu quero trazer para vocês. E vamos questionar isso com base em quê? Vamos lá. Antes de mais nada, o membro do MP dispõe de independência funcional, por mandamento constitucional. A independência funcional é, inclusive, princípio reitor da atuação do Ministério Público, que também, por mandamento constitucional, é titular privativo da ação penal pública. Então, na realidade, se a titularidade da ação penal pública é privativa do MP, que desfruta de independência funcional, não podemos admitir que uma lei possa tolher a sua atuação, notadamente o seu convencimento. Mesmo porque a lide, no âmbito processual penal, se notabiliza por um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, porém, essa resistência parte da própria Constituição da República. Já que ninguém pode ser despido da sua liberdade sem perpassar pelo devido processo legal, assegurados o contraditório e ampla defesa, presente o estado de inocência. É essa a conta. Então, enquanto o Ministério Público estiver perseguindo a condenação do réu, é certo que o devido processo legal se mostra inalienável. Porque por mais que o imputado esteja arrependido e, em uma postura absolutamente resignada, se dirija ao MP e diga: me curvo à sua pretensão condenatória e aceito a condenação que entender pertinente para o que eu fiz. Ainda que tivéssemos esse cenário de absoluta submissão, nós não poderíamos jamais pensar em uma condenação sumária. Por quê? Porque a própria Constituição está resistindo a essa pretensão condenatória. Ou seja, estamos diante de uma pretensão condenatória cuja resistência independe, na realidade, do imputado. Porque começa pela própria Constituição, na medida em que nos diz que ninguém será despido da sua liberdade sem perpassar pelo devido processo legal. Artigo 5º, 54. Assegurados o contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, 55. Mesmo porque ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.
Então, temos toda uma resistência que brota da Constituição presente uma pretensão condenatória. Porém, na medida em que o próprio MP reconhece que a sua pretensão se mostra impertinente, por que ele não poderia então dela desistir? Ele não poder desistir significaria invocar uma lei para tolher a atuação do Ministério Público, que se notabiliza pela independência funcional, sendo ele e ninguém mais o titular privativo da ação penal pública. E, se ele próprio reconhece o desacerto do seu posicionamento, então, na realidade, eu já teria uma quadra de total convergência. E, portanto, esse devido processo legal não pode ser impeditivo da desistência. E o mesmo se aplica em relação à matéria recursal. Então, nós desenvolveríamos o raciocínio dessa forma. E evidentemente que isso acaba alcançando, evidentemente, o artigo 385 do CVP, primeira parte. E por que o artigo 385 do CVP, primeira parte? Veja que um assunto puxa o outro, indelevelmente. Por quê? Se o próprio MP está opinando pela absolvição, vale dizer, se o próprio titular privativo da ação penal pública reconhece a debilidade da sua pretensão, não compete ao Estado juiz dizer o contrário. Porque se o Estado juiz diz o contrário, é ele, Estado juiz, avocando para si a pretensão condenatória, em desacordo com o sistema acusatório. Em desacordo com o sistema acusatório. Porque se o próprio titular privativo da ação penal pública está reconhecendo a debilidade da sua pretensão acusatória, não compete ao Estado juiz dizer o contrário, porque, se assim for, estaremos admitindo que o Estado juiz banque aquela condenação, o que se mostra absolutamente desarrazoado e incompatível com o sistema acusatório. E a isso se soma o próprio artigo 3º-A do CVP, a título de reforço, embora com a sua eficácia por hora suspensa cautelarmente pelo ministro Luiz Fux. Por quê? Se o juiz não pode substituir a acusação na atividade probatória, que é o minus, com maior razão ainda na atividade postulatória, que é um plus. E, portanto, se o MP opina pela absolvição, compete ao juiz simplesmente chancelar essa absolvição. Até porque não temos mais, continuo na tela, com quadro de divergência. Passamos a ter um quadro de convergência, de maneira que a própria intervenção do Estado juiz agora não se mostra mais necessária, a não ser para homologar essa desistência ou, opinando o MP pela absolvição, homologar a absolvição. E sem que isso represente mácula
ao livre convencimento motivado do juiz. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Porque, na realidade, a intervenção judicial para dirimir aquele conflito de interesses não mais se mostra necessária, porque não temos mais uma quadra de divergência, e sim uma quadra de convergência. E essa percepção no plenário do júri se instrumentalizaria como? Ante o parecer absolutório do Ministério Público no plenário do júri, teríamos a dissolução do Conselho de Sentença, que não teria mais a necessidade de intervir, homologando o próprio juiz presidente o parecer absolutório ministerial. É isso que teríamos. Marcos, e o princípio da verdade material, substancial ou real? Que é outro argumento em sentido contrário pela aplicabilidade do artigo 385, primeira parte do CPP. Como que isso ficaria, né? O princípio da verdade material, real ou substancial, ele é falacioso. Porque, na realidade, inexiste essa verdade. Trabalha-se no processo com versões, prevalecendo a versão mais provável. Resolve-se aquele conflito de interesses a partir, portanto, de um juízo de probabilidade. Historicamente, o princípio da verdade real, ou material ou substancial, sempre foi utilizado para justificar as reminiscências inquisitoriais existentes no nosso ordenamento. Então, tudo isso vocês deverão explorar numa prova discursiva oral para a Defensoria Pública. Mas, infelizmente, essa percepção mais crítica, mais constitucional do processo penal ainda não chegou ao STF e ao STJ, que trabalham sem sustos com os artigos 42 e 576 do CPP e que, portanto, ainda são referenciais para a sua prova objetiva, como também trabalham sem sustos com o artigo 385, primeira parte do CPP, invocando justamente a indisponibilidade da ação penal pública, invocando justamente o princípio da verdade real ou material, invocando justamente o princípio do livre convencimento motivado, para dizer que o juiz não poderia ficar vinculado ao entendimento do Ministério Público. Ok? Bem, de todo modo, trabalhando-se com o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, é certo que nós temos na suspensão condicional do processo, delineada no artigo 89 da Lei 9.099, uma importante mitigação ao artigo 42 do CPP. E por que uma importante mitigação ao artigo 42 do CPP? Porque o MP abre mão de ver a sua pretensão acusatória examinada judicialmente em prol de uma alternativa consensual despenalizadora, qual a suspensão condicional do processo. Então não há dúvida de que a suspensão condicional do processo acaba mitigando o princípio da indisponibilidade da ação penal pública e acaba mitigando também o falacioso princípio da verdade real, material ou substancial. Inclusive com esse pleonasmo, né? Verdade real. Como assim verdade real? Qual verdade seria irreal? Verdade irreal não é verdade, é mentira. Mas trabalhando-se com esse falacioso princípio, é óbvio que a suspensão condicional do processo também o mitigaria. Como também é óbvio que
a transação penal e o ANPP incidentais ao processo também mitigam a indisponibilidade da ação penal pública, sem sombra de dúvidas. E a incidência da transação do ANPP incidentalmente ao processo, ela pode, evidentemente, acontecer. Se tivermos, por exemplo, a desclassificação da imputação de maior gravidade para outra de menor potencial ofensivo que desafie a transação penal ou para outra de média ofensividade que desafie o ANPP. Isso, inclusive, tem previsão no próprio plenário do júri. Artigo 492, parágrafo 1º do CPP. E, portanto, quando incidentais ao processo, não estaremos mitigando mais a obrigatoriedade da ação penal pública, e sim a indisponibilidade da ação penal pública. Ok? Que isso fique bem claro. Agora, continuo na tela. Como consequência lógica do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, e lembro que falar em ação penal pública é falar em uma ação penal pública também condicionada à representação, nós temos o artigo 25 do CPP. Porque o artigo 25 do CPP nos diz que a vítima poderá se retratar da representação até o, veja, oferecimento da denúncia. Então, até o oferecimento da denúncia, pode a vítima se retratar da representação. E por quê? Quem pode o mais, pode... Aliás, aqui não seria propriamente teoria dos poderes implícitos, não. Um acessório segue o principal. Se ofertada a denúncia, o MP dela não poderá mais desistir, como é que a vítima, presente uma ação penal pública condicionada à representação, poderia se retratar da representação após o oferecimento da denúncia? Não dá. Acessório segue o principal. Então, o artigo 25 do CPP acaba sendo uma consequência do artigo 42. O que isso significa? Significa que exceções ao artigo 25 do CPP vão naturalmente mitigar a própria indisponibilidade da ação penal pública. E nós temos, sim, duas exceções. Primeira delas, artigo 16 da Lei 11.340. Lei Maria da Penha. Por quê? Nós temos crimes de ação penal pública condicionada à representação no universo da Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas. Embora a lesão corporal seja de ação penal pública incondicionada, nós temos, por exemplo, a ameaça de ação penal pública condicionada à representação. Nós temos o stalking, perseguição, ação penal pública condicionada à representação. E nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha, em audiência especialmente designada para tal fim, é possível se ter a retratação da representação até o recebimento da denúncia. O que isso significa? Se tivermos, por exemplo, aqui a denúncia, aqui o recebimento da denúncia, é óbvio que nada impede que essa audiência seja designada antes mesmo do oferecimento da denúncia. Perfeito. Mas nada impede também que essa audiência seja designada após o oferecimento da denúncia, antes do recebimento. Se isso ocorrer, nós teremos uma retratação da representação após o oferecimento da denúncia. Logo, estaremos
excepcionando o artigo 25, logo mitigando o princípio da indisponibilidade. E aqui, uma questão muito cara para a Defensoria, notadamente quando estivermos pelo suposto autor do fato. Imagine que eu esteja diante de uma quadra, sim, de violência doméstica ou familiar. Porém, contra homem, não contra mulher. A rigor, eventual retratação da representação só poderia acontecer até o oferecimento da denúncia, porque valeria a regra geral do artigo 25 do CVP. Porém, qual é a ponderação a ser feita aqui? Se em um sistema extremamente punitivo, como é a Lei Maria da Penha, podemos ter uma retratação até o recebimento da denúncia, ou seja, após o oferecimento da denúncia, não faz sentido que no universo da violência doméstica e familiar contra homem e, portanto, menos punitivo, tanto que não mereceu uma ação afirmativa própria, fosse dispensado um rigor maior, admitindo-se a retratação apenas até o oferecimento da denúncia e não até o recebimento da denúncia. E aí, a partir de um juízo de proporcionalidade, vamos estender a possibilidade de retratação para qualquer hipótese de violência familiar ou doméstica, mesmo sendo a vítima do gênero masculino. Porque se no sistema mais punitivo podemos ter a retratação após o oferecimento da denúncia, o que dizer nas hipóteses que sequer mereceram ação afirmativa? Sendo assim, se, por exemplo, temos um casal homoafetivo masculino, se eles se reconciliaram e a denúncia já foi ofertada, vamos atravessar uma petição comunicando a reconciliação e sendo, obviamente, o crime de ação penal pública condicionada à representação, pedindo que seja aceita a retratação da representação. Nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha, aplicável por analogia, inclusive a partir de um juízo de proporcionalidade, desde, obviamente, que o crime em tela também seja de ação penal pública condicionada à representação. E aí, se desavisadamente a denúncia já foi recebida sem oportunizar o artigo 16, que vamos defender ser aplicável por analogia a todas as demais hipóteses de violência doméstica ou familiar contra a mulher, na sua resposta à acusação, você vai articular uma preliminar de nulidade absoluta do recebimento da denúncia, justamente por não ter sido oportunizado o artigo 16 da Lei Maria da Penha. É assim que você vai implementar essa questão em uma prova. Por outro lado, temos uma segunda exceção ao artigo 25 do CVP e, portanto, uma mitigação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Que exceção seria essa? GCRIM. Considerado
o artigo 79, combinado com 74, parágrafo único da Lei 9.099. Por quê? Abertura da audiência de instrução, interrogatório e julgamento no âmbito do GCRIM. Se não tiver havido tentativa anterior de composição ou de transação, não é que o juiz possa, o juiz tem que renová-la. Só que, se isso se dará na abertura da audiência de instrução, interrogatório e julgamento, é porque, por óbvio, já temos a denúncia ofertada. E aí, caso se logre êxito nessa conciliação, presente uma ação penal pública condicionada à representação, teremos a retratação da representação após o oferecimento da denúncia. Como teremos a retratação da representação após o oferecimento da denúncia, estaremos também aqui excepcionando o artigo 25 do CBP e, por conseguinte, mitigando o artigo 42 do CBP. É essa a conta. Tá bom, gente? Bem, examinamos então o princípio da indisponibilidade. Como já falamos sobre retratação, quero voltar aqui um pouquinho e retomar a regra geral, segundo a qual já vimos as exceções ao artigo 25 do CBP, mas, em geral, a retratação da representação é até o oferecimento da denúncia. E aí a dúvida que surge é, será que podemos admitir a retratação da retratação? A vítima representou, se arrependeu, se retratou. Será que ela poderia se arrepender dessa retratação e novamente representar ou não? Bem, quanto a isso, o STJ, e é esse o referencial para sua prova objetiva, admite a retratação da retratação. Dentro do prazo decadencial de 6 meses. E vai admitir por quê? Porque eu estou falando aqui da representação. Então, a vítima representou, a vítima se retratou. Se ela, dentro ainda do prazo decadencial de 6 meses, contados da ciência da autoria delitiva, não pudesse se arrepender e novamente representar, essa retratação geraria uma preclusão consumativa do direito de representação. Ou seja, nós teríamos que reconhecer que a retratação fulminaria o direito de representação, gerando inclusive uma preclusão consumativa. Ou seja, essa retratação equivaleria à renúncia ao direito de representação. Só que aí eu te desafio. Nós temos renúncia ao direito de queixa, ok? Mas onde teríamos no Código Penal ou no Código de Processo Penal a previsão de renúncia ao direito de representação? Ela simplesmente não existe. Então nós estaríamos legislando. Por isso que o STJ admite sem sustos a retratação da retratação dentro do prazo decadencial de 6 meses. Em uma prova discursiva oral para a Defensoria Pública, notadamente, estando nós pelo suposto autor do fato, e em regra é isso que vai acontecer, nós vamos, entretanto, trazer a crítica de autores como Torinho Filho, dizendo que se admitirmos a retratação da retratação dentro do prazo decadencial de 6 meses, isso colocaria em xeque a segurança jurídica. Porque ao longo desses 6 meses decadenciais, todo o aparato repressivo estatal ficaria à mercê das idiosincrasias da vítima. Por quê? Porque a vítima representaria, mobilizaria o aparato repressivo estatal. Se retrataria, desmobilizaria o aparato repressivo estatal. E aí ficaríamos nesse vai e vem infernal,
ao longo de 6 meses, em prejuízo, claro, da segurança jurídica. E aí a conclusão: não admitir a retratação da retratação. Ou seja, sobrevindo a retratação, automaticamente competiria o juiz extinguir a punibilidade. É a posição clara da Defensoria Pública e uma prova discursiva e uma prova oral. Agora, numa prova objetiva não tem como, porque o STJ, seguindo, aliás, a maioria da doutrina, compreende ser possível, sim, a retratação da retratação dentro do prazo decadencial de 6 meses. Porém, nós teremos 2 exceções. E são 2 exceções nas quais a representação surge como renunciável e, portanto, disponível. E essas exceções são justamente encontradas aonde? Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e GCRIM. Porque no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, fica de olho na tela, nós temos a renunciabilidade da representação positivada no artigo 16 da Lei 11.340. Então, se o juiz vai designar uma audiência especialmente para fins de retratação, alcançada a retratação, como que eu encerro essa audiência? Declarando extinta a pretensão punitiva estatal. É óbvio. E a segunda hipótese, na qual a representação é renunciável e, portanto, disponível, é exatamente no GCRIM, considerado o artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099. E aí, obviamente, na medida em que a vítima renuncia ao direito de representação ou se retrata, o que o juiz fará com essa renúncia ou essa retratação? Vai também extinguir a punibilidade. E nos 2 casos, a punibilidade, uma vez extinta, não ressurge das cinzas como uma fênix. Não. Até porque, inadmitida entre nós, a revisão criminal pró societate. Extinta a punibilidade, um abraço. Ok, gente? Então guardem essas questões, que elas são extremamente importantes, tá bom? Pessoal, vamos falar agora da indivisibilidade/divisibilidade da ação penal pública. Embora vocês vão encontrar ambas as nomenclaturas no Supremo e no STJ, na realidade não são excludentes. São diferentes visões, digamos assim, do mesmo fenômeno. Falar em divisibilidade da ação penal pública significa o óbvio. Temos N indiciados. Entendo se reunido justa causa contra alguns desses indiciados, nem todos serão denunciados. Serão denunciados aqueles contra os quais estão presentes as condições para o regular exercício da ação. Sob esse ângulo, então, a ação penal pública se mostra divisível. Agora, não há dúvidas de que, em relação aos indiciados contra os quais estão presentes as condições para o regular exercício da ação, em relação a eles, a ação penal pública se mostra o quê? Indivisível, inescapável. E daí surge a indivisibilidade. E é esse o ponto mais importante. Saber que a denúncia há de englobar todos aqueles contra os quais estejam presentes as condições para o regular exercício da ação. E evidentemente que, se somarmos a indivisibilidade, ora tratada, a obrigatoriedade, isso vai ter um impacto, sem sombra de dúvidas, na ação penal pública condicionada. Por quê? Na medida em que a vítima lança a representação
contra um dos autores do fato delituoso, a partir dessa representação, o que faltava para A ser denunciado não falta mais. Ou seja, a ação penal em relação a ele, A, já se mostra obrigatória. Só que, além de obrigatória, essa ação penal pública se mostra o quê? Indivisível. Então, essa representação contra A, naturalmente, pela indivisibilidade, vai alcançar todos os demais autores e partícipes daquela infração penal, daquele crime de ação penal pública condicionada à representação. Por isso se concluir que a representação ela é objetiva, alusiva ao fato delituoso. Porque, uma vez lançada a representação contra um, ela naturalmente se estende a todos os demais autores e partícipes daquele fato delituoso de ação penal pública condicionada à representação. Porque, ao ser dirigida a representação contra um, contra esse representado, a ação penal pública já é obrigatória. Mas ela, a ação penal pública, há de compreender todos aqueles contra os quais estejam presentes as condições para o regular exercício da ação. Logo, essa representação acaba se estendendo a todos os demais autores e partícipes daquele fato. Daí se concluindo ser ela objetiva. Portanto, a percepção segundo a qual a representação ela é objetiva, alusiva ao fato, é o resultado decorrente da conjugação da indivisibilidade com a obrigatoriedade da ação penal pública. Agora, isso vai ter uma pegadinha que para você, defensora, defensor, é fundamental. Qual? Imaginemos que esse crime de ação penal pública condicionada à representação seja de menor potencial ofensivo, ok? Olha só que interessante. E aí imaginemos que na audiência preliminar a vítima compareça e celebre a paz com B. Ora, nos termos do artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099, isso também valeria no âmbito do artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela, com isso, está renunciando ao direito de representação, que é objetivo, ou seja, ela está renunciando ao direito de ver o fato processado e julgado. Então, essa paz celebrada entre a pretensa vítima e B, um dos autores ou partícipes, importará extinção da punibilidade, que acabará gerando a punibilidade, já que a representação é objetiva, do fato. Ou seja, isso acabará beneficiando C, D e A. Mas isso tudo porque estamos diante de um fato delituoso único. Por que eu destaco? Porque imagine que em uma quadra, por exemplo, de ameaça, crime de ação penal pública condicionada à representação, A, B, C e D, por conta própria, cada um, tenham atingido a vítima. E a vítima compõe com A. Ao compor com A, extingue-se a punibilidade da ameaça de A contra a vítima, mas permaneceriam ígidas e, portanto, passíveis de futura ação penal as ameaças perpetradas por B, por C e por D. E por quê? Porque seriam fatos delituosos isolados. Seriam fatos delituosos isolados. Então, a paz celebrada entre A e a vítima gerou a extinção da punibilidade da ameaça pretensamente cometida por A contra a vítima. As demais, por serem fatos distintos, permaneceriam incólumes, permaneceriam ígidas. Ok, gente? Lembrar disso, tá? Que isso é muito importante.
Agora, é certo que a suspensão condicional do processo não vai mitigar a indivisibilidade da ação penal pública. Porque, quer queira ou não, todos foram denunciados. O que vai acontecer é, alguns serão de fato processados e outros terão o processo suspenso. Mas a ação penal em si foi formalizada em face de todos. Então, a indivisibilidade está preservada. Agora, em compensação, a transação penal e o ANPP vão mitigar, sim, a indivisibilidade. Porque, embora haja justa causa contra N supostos autores daquele fato delituoso, só serão denunciados aqueles que não tiverem transacionado ou celebrado o acordo de não persecução penal. Que isso fique bem claro. Então, se tivermos, por exemplo, um universo em que A e B celebraram a transação ou o ANPP e C e D acabaram sendo denunciados porque, por exemplo, não preenchiam os requisitos para a transação ou o ANPP, é evidente que eu estou mitigando a indivisibilidade da ação penal pública. Porque, apesar da existência de justa causa em relação a esses 4, só foram denunciados efetivamente C e D. Agora, atentem para uma prova discursiva oral para a defensoria. Imaginem que C e D sejam absolvidos. Imaginemos que a ratio decidendi, essa premissa é fundamental. Imaginemos que a ratio decidendi dessa absolvição seja comum a A e a B, que celebraram a transação ou o ANPP. Como estão todos na mesma situação jurídico-penal, vamos invocar a isonomia e, por analogia, o artigo 580 do CPP para estender os efeitos dessa sentença absolutória a A e a B, tornando insubsistente a transação ou o ANPP celebrado. Ah, Marcos, mas o trânsito em julgado já operado em relação a A e a B? Isso não é óbice. Por quê? O artigo 580 do CPP cuida do efeito extensivo dos recursos. Vários réus, todos sentenciados, todos condenados. Se alguns recorrem e outros não, o que acontecerá com aqueles que não recorreram? Trânsito em julgado. E aí imaginemos que o recurso dos irresignados seja provido pelo tribunal. E a ratio desse provimento seja comum aos que não recorreram. Nos termos do artigo 580 do CPP, o tribunal não só pode, como tem que estender os efeitos daquele seu acórdão aos demais que não recorreram, em atenção à isonomia, para evitar que pessoas que estejam em idêntica situação jurídico-penal recebam tratamento diferenciado. Mas tudo isso, repito, desde que a ratio decidendi seja comum aos que não recorreram. E ao estender os efeitos desse acordo, o tribunal estará automaticamente afastando o quê? O trânsito em julgado, que já havia se operado em relação àqueles que não recorreram. Aqui é a mesma coisa. E aí o juiz, ao prolatar a sentença absolutória, estenderia os efeitos da sua sentença a A e a B, tornando insubsistente a transação ou o ANPP. E aí surge a seguinte dúvida. Ok, Marcos, mas e se o juiz assim não proceder? Como é que eu ajo? Bem, nesse caso, atenção. Transação penal e ANPP não traduzem condenação. E, portanto, nem pensar em revisão criminal. Já que temos, nos dois casos, a extinção da pretensão punitiva estatal.
no caso da transação, por força do artigo 76, parágrafos 4º e 6º da Lei 9.099. No caso do ANPP, artigo 28A, só um momentinho, parágrafo 12, por aí. Deixa eu ver aqui. Isso. Parágrafos 12 e 13 do CPP. Então, como não traduzem condenação, eu não posso pensar na revisão criminal. Aqui, na realidade, caberá perante o próprio juízo sentenciante a formalização de uma ação anulatória para tornar insubsistente a transação penal ou o ANPP. Marcos, mas haverá utilidade nessa extensão? Sim. Qual? Eliminar o lapso de 5 anos que haveria de ser observado para uma nova transação, para um novo ANPP. Marcos, poderíamos pedir também eventual restituição do indébito? Quadra bem mais complicada juridicamente. Eu não fico em cima do muro e a minha resposta é não, tal qual eu apresento nos meus comentários ao pacote anticrime. E por uma razão muito simples. Aceitar a transação penal, aceitar o ANPP, significa querer ou não trabalhar com o risco de uma condenação. Então, embora a situação do suposto autor do fato não seja confortável, fato é que a transação ou o ANPP não lhe foi imposto coercitivamente. Foi um ato voluntário. Ele aceitou a transação porque quis. Ele aceitou o ANPP porque quis. Ele poderia ter dito não e assumido o risco de um eventual processo, um eventual julgamento e uma eventual condenação. Então, como a transação o ANPP se mostram, sim, revestidas de uma voluntariedade, isso desidrata a pretensão de repetição do indébito. Porém, essa ação anulatória teria um viés útil, evidente. Qual? Expurgar o hiato de 5 anos que haveria de ser observado para uma nova transação ou para um novo ANPP. Tá bom, gente? Bem, maravilha. Evidente que o não oferecimento da denúncia como contrapartida à colaboração premiada, nos termos do artigo 4º, parágrafos 4º e 4A da Lei 12.850, também mitiga a indivisibilidade da ação penal pública. Porque apesar de existir justa causa também contra esse colaborador, ele não seria denunciado, juntamente com os demais delatados. E assim estaríamos mitigando o princípio da indivisibilidade da ação penal pública. Tá bom, gente? Valeu!